Fala nação, chegando para mais um vídeo aqui no canal para você, hein? E olha só, hein, essa novela Hugo Souza parece que não vai ter fim. Corinthians aguarda a resposta do Flamengo por Hugo Souza e pode ter de pagar multa outra vez. Timão notificou o clube carioca e apresentou garantia de pagamento para a compra do goleiro, mas negociação ainda é vista distante de uma resolução até o jogo de volta da semi da Copa do Brasil. E aí, Hugo Souza continua no Corinthians ou ainda volta pro Flamengo? É importante a gente falar do Hugo, né? O quanto é importante para o Corinthians esse goleiro. E a gente traz até os números do Hugo Souza, porque no momento em que o Corinthians perde o Cássio e aí tem o Carlos Miguel como grande revelação do clube, podendo ser o sucessor com o contrato terminando e indo embora também do Corinthians, a aposta é no Hugo, que dos últimos, em 7, né, dos 22 jogos que ele fez pelo Corinthians, ele não sofreu gols. A média de em torno de 4 defesas, quase 3,8, mas 4 defesas, 75% de aproveitamento, defesas importantes, né? Fundamental na classificação do Corinthians, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Na 18ª rodada esteve na nossa seleção contra o Bahia. E com ele, o Corinthians tem 47% de aproveitamento, era um pouquinho menos, 44% contando do estadual. Foi um goleiro que jogou e ficou com a posição, né, Ricardinho? Se tornou fundamental no momento que o Corinthians vinha muito mal, zona de rebaixamento, tinha dificuldade de não sofrer gols nas partidas, e o Hugo chega trazendo uma segurança importante para essa tentativa de retomada do clube, né? Depois da saída do Cássio e enfim, tudo que aconteceu, o Corinthians praticamente ficou sem um goleiro, né, ou sem uma referência, e achou esse caminho, essa alternativa. No início era uma aposta, né, por isso que ele veio emprestado, né, mas lógico, já costurado uma possibilidade de compra, é o que está acontecendo, e ele, nesse período que ele esteve, ele justificou essa, teoricamente, inicial aposta, né, do Corinthians, virando uma realidade, né? Hoje o Hugo não só um goleiro importante, mas ocupou um espaço necessário. A torcida confia nele, os jogadores, o elenco confia nele, e ele fez por onde? Pelas atuações, né? Por aquilo que ele construiu nesse período. Agora o Corinthians vai seguir essa tramitação aí para tentar adquirir os 50% dele, apesar de já ter pago um dinheiro, né? Porque só os 2 jogos do Flamengo já deu 1 milhão a mais, né? Porque é 500 cada jogo, jogaram o quê? 2 vezes já nesse período? Sim. E as 2 partidas vão do jogar Campeonato Brasileiro. Mas aí o Flamengo não tem nada a ver com isso, né? Se o Corinthians aceitou isso, aí é culpa do Corinthians, né? O Corinthians que quis isso, né? Então, o Flamengo tá no dever dele. E o Corinthians também estaria no dever se não aceitasse também, né? Então o Corinthians depende do goleiro e para jogar teve que pagar, né? Porque como que o goleiro ia jogar sem o Corinthians exercer a compra do goleiro, né? Então, tá tudo aí certo. Brasileiro, e agora teve a primeira partida pela Copa do Brasil. Vão jogar a terceira, agora vão jogar mais uma, que de repente vai se arrastar até a semana que vem, não sei se isso se concretiza em uma semana. Tem mais um valor que, pelo contrato em vigência, né? Mais um daqueles detalhes contratuais que foram mal divulgados, né, no Corinthians. Já teve a situação do Memphis, que era contrato até o final da temporada de 2026, mas não era bem assim, é meio da temporada. Os jornalistas tiveram acesso, não, é que no contrato é meio... comunicou errado. E a data do... Souza! Eu me divirto com essas coisas, eu me divirto. O mundo dá muitas voltas, hein? Hugo Souza está no Corinthians, brilhando. O Corinthians não levou uma traulitada do Flamengo por causa do Hugo Souza. E ele está provando que ele é um goleiro de enorme potencial. Ele está assumindo o gol do Corinthians, minha gente, logo após o Cássio sair do Corinthians. Uma lenda, hein? O maior goleiro da história do Corinthians. O jogador com mais títulos conquistados na história do Corinthians. E o Hugo Souza chegou, assumiu, e hoje a Fiel não sente saudade do Cássio, não, cara. Não sente. Se tiver algum corintiano aqui na live que quiser falar, a Fiel não sente mais saudade do Cássio. O Hugo Souza chegou,
E arrebentou. E é um cara novo, 24 anos, um enorme potencial. E olha que o Cássio é ídolo lá no Corinthians, hein? Olha só como que o mundo dá voltas mesmo, como diz o João Guilherme, hein? E quando eu digo que eu me divirto e o mundo dá muitas voltas, porque essa história toda do Hugo Souza, agora Flamengo, Corinthians, vai, fica. Isso aí é o seguinte, cara. Você às vezes tem um talento, um material na mão muito bom, mas não dá valor e não tem paciência para o desenvolvimento daquele atleta. Eu acho que a torcida do Flamengo foi muito cruel com o Hugo Souza. O Flamengo não soube trabalhar o Hugo Souza. E agora vê que está podendo perder um monstro de goleiro, que ele é um goleiro com potencial fantástico. E quando eu digo que a torcida do Flamengo foi cruel com o Hugo Souza e que o Flamengo não teve paciência com o Hugo Souza, vamos recapitular aqui. O Hugo Souza foi lançado no gol do Flamengo na época do Tomi, 2020. O primeiro jogo dele foi contra o Palmeiras e São Paulo, no meio do surto de Covid, que o Flamengo jogou com uma equipe recheada de garotos, contra um Palmeiras que vinha forte, completo, e ele pegou tudo. Ele fez uma atuação espetacular. Foi o primeiro jogo dele no profissional do Flamengo. Depois ele seguiu tendo boas partidas, inclusive pegando pênalti na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, quando o Flamengo classificou e eliminou o Atlético Paranaense numa Copa do Brasil. Ele pegou pênalti ali. Aí depois, já com o Rogério Ceni no comando, é outro também que não soube, pela grandeza que ele tem na posição, pelo nome que ele tem, dar respaldo e trabalhar o Hugo Souza. O Hugo Souza comete aquela falha contra o São Paulo. Brenner tira a bola dele quando ele tentou driblar, faz o gol, e naquele momento o Flamengo, naquela fase, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. A partir dali, começou o inferno de Hugo Souza no Flamengo. Ele não é santo, ele também não ajudou, ele se perdeu, ele cometeu erros. Quem não comete? Se você nunca cometeu um erro, atire aí a pedra, a primeira pedra. É bíblico isso. Ele vacilou, errou. Mas era claro, era nítido que Hugo Souza tinha um enorme potencial. O Flamengo poderia ter hoje o Hugo Souza melhor ainda do que ele está no Corinthians, caso o Flamengo tivesse apoiado o Hugo Souza. Rogério Ceni descartou rapidamente. Paulo Souza foi um cara que deu moral para o Hugo Souza, hein? O Paulo Souza e o preparador de goleiros dele, os caras deram moral para o Hugo Souza. E foi aí que veio o principal problema. Porque ele teve uma sequência de jogos e ele falhou muito. E a cada falha, a torcida vinha impiedosa. Aí é que a nação pisou na bola. Porque se a torcida do Flamengo tivesse apoiado o Hugo Souza, tivesse aplaudido o Hugo Souza, tivesse dado moral para o Hugo Souza, esse potencial dele ia se confirmar no Flamengo. E eu vou te dizer que o Flamengo hoje teria um goleiro titular melhor do que o Rossi, melhor do que o Matheus Cunha. Ele está provando isso. E aí, qual é a sua opinião? Será que o Hugo Souza, se tivesse ainda no Flamengo, seria melhor do que o Rossi e que o Matheus Cunha mesmo? E se ele voltar, será que ele assume titularidade? Deixe seu comentário. E se inscreva no canal do João, vá lá no GE10 também, ou melhor, no GE, e se inscreva lá também. E aproveite e se inscreva aqui no canal Futfla React. E não perca nada que chega aqui todo dia, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like também, fortalece aí o canal. E tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!